Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando com muito carinho, você já sabe, com muito amor, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Meus amigos queridos, muita luz, mas muita luz mesmo ao seu coração, à sua caminhada, à sua jornada. Que a bondade divina envolva a sua mente, traga a paz que você procura, a serenidade, né, que o seu coração deseja e, claro, a felicidade que, sem dúvida alguma, sua alma merece. Meus amigos, hoje eu gostaria muito, para a gente começar a semana assim com o pé direito, né, de maneira muito positiva, de conversar com você sobre o olhar que você tem tido para suas dificuldades. Olha, não é mistério para ninguém que a vida sempre vai ter a cor dos nossos olhos. Nada é bom e nada é ruim até que você decida que algo vai ser muito bom ou muito ruim. Jesus fala sobre isso. Lá no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 6, Jesus vai nos mostrar na sequência do Sermão da Montanha, um belíssimo, diga-se de passagem, que se os nossos olhos forem bons, tudo ao nosso redor será luz. São falas do Cristo. Se, porém, diz o Cristo, os nossos olhos forem maus, tudo ao nosso redor será trevas. O que isso quer dizer? Gente, a maneira como eu e você escolhemos ver a nossa vida vai fazer a diferença nas atitudes que nós estamos tendo. O que eu percebo claramente? Recebendo as pílulas noturnas, né, as dúvidas de vocês, que a gente responde todas as noites e através dos vídeos que nós estamos gravando e postando carinhosamente no YouTube, fica muito evidente que muitos companheiros têm tido, claro, graves desafios, mas que ficam piores do que precisariam ser por causa das escolhas erradas que têm feito. Qual é a escolha errada? De aumentar a própria dor. Cuidado com isso. Cuidado em aumentar a sua própria dor. Não aumente a sua própria dor. Muitas vezes, meus amigos, sabe como é que a gente age? A gente age semelhante a uma pessoa que tem uma ferida no braço. Mas vamos imaginar o seguinte: sem querer você, sei lá, está fazendo café e teve uma queimadura qualquer no seu braço. E aí, o seu braço tem um pedacinho, uma manchinha que está lá doendo bastante. O que você vai fazer? Você passa um medicamento, uma pomada e você não vai ficar apertando, vai? Agora imagina uma pessoa que na hora que ela levanta, ela pum, aperta o braço na parte da queimadura. Ela, ai meu Deus, o braço está doendo. Aí passa 10 minutos, ela mesma vai lá e pum, aperta de novo a queimadura. Ai meu Deus, meu braço está doendo. E ela fica apertando a própria queimadura o tempo todo. Aí você chega no final do dia e pergunta para ela, como é que foi seu dia? Ela vai falar, péssimo, meu braço doeu o tempo todo. Ué, mas claro, você apertou a sua própria queimadura o tempo todo. Como que você queria que seu braço não doesse? Então, meus amigos, muitas vezes é assim que a gente age, é assim que a gente vive. A gente tem uma dificuldade, claro, é um problema, ninguém está dizendo que não é. Mas ao invés de você colocar o remédio, você aperta ele, você aumenta a própria dor. E é isso que a falta do evangelho faz nas nossas vidas. Você pode estar se perguntando, Ricardo, quando que eu faço isso? Todas as vezes que você tem um pensamento negativo, você faz isso. Todas as vezes que você se considera vítima da vida, achando que Deus te abandonou, você faz isso. Todas as vezes que você simplesmente só foca no problema e não vê toda a aprendizagem que qualquer situação pode te trazer, você faz isso. Todas as vezes que a gente deixa, meus amigos, de caminhar, de dar o próximo passo, de se movimentar, entende? De seguir adiante e a gente fica imobilizado, parado, né? Simplesmente paralisado no problema, a gente faz isso. Meus amigos queridos, você já ouviu falar? Porque eu nunca ouvi. Eu nunca ouvi falar de uma pessoa que resolveu qualquer problema que fosse, conjugal, financeiro, problema de relacionamentos, né, com familiares, de desencarne de pessoas queridas, problemas de saúde. Nunca ouvi falar de ninguém que resolvesse esses problemas se queixando, murmurando, por exemplo, se sentindo vítima ou com a sensação de que Deus o abandonou. Você conhece alguém que resolveu problemas agindo assim? Mas eu conheço várias pessoas que aumentaram seus problemas agindo assim. Então, meus amigos queridos, a mensagem do nosso amado evangelho de hoje, nessa segunda-feira, é: não aumente a sua própria dor. Siga adiante. Nós aprendemos que as dores que nos visitam a alma são porque nós as atraímos de alguma forma. O que isso quer dizer? Que a gente tem que cruzar os braços e simplesmente aceitar os problemas? É lógico que não. Isso quer dizer que a gente deve buscar, sim, melhorar a cada dia, que nós devemos progredir buscando resolver todos os problemas que temos. Mas quem tem a consciência de que nada acontece por acaso, vai fazer isso com um sentimento de esperança no coração, de paciência no coração, e não de revolta.
e não de agonia. O que eu vejo nas falas de muitos de vocês, com muito carinho, é revolta. O que eu vejo nas falas de muitos de vocês é falta de compreensão da lei divina, da lei de causa e efeito. É a sensação de que todos somos vítimas. E aí, isso sim faz sofrer. Por quê? Porque a gente se sente com um peso maior do que realmente tem. Por isso, amigos queridos, vamos aceitar a sugestão do Evangelho. Vamos trazer leveza para as provas pesadas, ao invés de colocar peso nas provas que podem ser mais leves. Como que você faz isso? Sendo mais otimista. Como que você faz isso? Dando um passo de cada vez na solução do seu problema. Respire fundo. Amanhã é novo dia e siga adiante. Você não consegue enxergar daqui a 3 dias, só enxerga das próximas 2 horas? Pois então faça das próximas 2 horas serem as melhores. Por quê? De 2 em 2 horas você vai chegar em 3 dias. Entende? Quando a gente coloca o nosso foco onde a gente tem controle, a gente dá o passo e a gente está conectado com Deus, tenha certeza absoluta que o vento escuro, desculpa, que a sombra escura vai passar, que o vento frio também vai passar. Eu vejo mais ou menos a imagem da gente passar num túnel escuro. Sabe esses túneis mesmo, assim, de grandes cidades? Na hora que o motorista passa, o que ele faz? Ele diminui a velocidade, porque ele sabe que ele não consegue ver totalmente direito, mas o suficiente que ele vê acaba levando ele em segurança até o final do túnel escuro. E então, por ele ter dirigido de maneira prudente, com paciência, ele vê o dia claro. Então, essa mensagem, sem dúvida alguma, serve para todos nós. Não aumente o tamanho da sua dor, tá bom? Que Jesus te abençoe muito. De verdade, amigos queridos, que o seu coraçãozinho abençoado encontre as respostas que busca, mas até lá, serene e confie que a bondade divina te guie, né? Sinta esse apoio, sinta esse amparo e siga adiante. Tá bom? Que Deus te proteja e te ilumine mais uma vez. Obrigado, viu, por compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. Lembre-se de baixar nosso aplicativo IRM Oficial, se chama IRM Oficial, para o seu celular que tem Android, o seu celular que é iPhone, para você receber as pílulas do Evangelho todos os dias. E só lembrando, gente, ontem, ai que delícia, né? Ontem nós começamos a divulgar uma série de projetos sociais que o Instituto Namastê está apoiando para que vocês possam fazer parte disso, e cada um, claro, da sua maneira, da forma como desejar. E começamos ontem falando do projeto, né, fantástico, né, computação solidária, né, que acontece em São Paulo com o Pastor Elton, um trabalho lindo para resgatar mais de crianças, 500 crianças, né, em situações de risco, que tem o apoio do Instituto Cacau Show. Então, assim, um trabalho seríssimo, né, que a gente está apoiando e que você pode participar também. Tem um link, gente, muitas pessoas ficaram com dúvidas, querendo saber mais informações, como que faz para poder entrar, para se inscrever, para poder doar. Eu até expliquei na pílula de ontem, você recebe conteúdos todos os dias no seu WhatsApp de autoconhecimento, mas eu vou passar o link aqui, que é de um grupo de WhatsApp só especializado nisso. Então você vai entrar, o pastor Elton está lá, nosso querido Douglas, que organiza esse processo, também está lá e vai ajudar vocês a tirar todas as dúvidas, para que vocês possam apoiar esse projeto lindo que está sendo feito, participando. E ainda vão aprender, né? Porque além de ajudar as crianças, vão aprender muita coisa, já que todos os dias tem um conteúdo fantástico aí no seu WhatsApp sobre autoconhecimento, meditação, reiki, ho'oponopono e tantas outras ferramentas maravilhosas para o desenvolvimento do seu ser, tá bom? Então que Deus te abençoe, ótimo início de semana, muita luz e muita paz, e você já sabe, siga adiante sem aumentar a sua própria dor. E até breve, meus amigos queridos, até muito, muito breve.